Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a Engenharia. E no vídeo de hoje nós vamos discutir se é melhor importar um CAD para dentro do seu projeto de Revit ou vincular. E qual é a diferença na hora de realmente fazer isso no programa. Certo, então a gente tem ali duas opções diferentes de lidar com um projeto em CAD ou mesmo um projeto em PDF dentro do nosso arquivo de Revit. Então isso, claro, vai depender bastante de como o fluxo de trabalho acontece na sua empresa, mesmo que sua empresa seja só você. Se os projetos são inicialmente concebidos em CAD, seja porque o arquiteto-chefe ali ou quem começa a lidar com as matrículas e a fazer o começo do projeto prefere o AutoCAD, e esse projeto em AutoCAD vai ser relevante até o final, né, do processo de modelagem, pode ser interessante que você não insira o projeto, né, não insira o arquivo de CAD dentro do seu arquivo de Revit. Primeiro porque isso gera um esforço computacional um pouquinho maior na hora de abrir o arquivo do Revit, porque como ele vai estar um arquivo de CAD dentro do seu arquivo de Revit, se for um arquivo pesado, por mais que a gente ali já tenha visto como limpar ele um pouquinho para colocar ele dentro do nosso projeto, ele ainda assim vai ser um arquivo inteiro dentro do seu arquivo. Então, o seu arquivo vai ficar maior. Quando a gente lida com o vínculo, a gente tem outros problemas associados, claro. A gente precisa sempre prestar atenção, porque se o arquivo vinculado for mudado de localização dentro do seu computador, ou mesmo se ele for mudado de nome, ele vai gerar um problema, né? Ele vai sumir de dentro do seu programa, porque quando o Revit for buscar o arquivo vinculado para, digamos assim, perguntar para ele o que está acontecendo, ele não vai estar lá. Então, você tem que levar essas duas coisas em consideração. No meu caso, o que eu recomendo é que todas as planchas vão ser geradas a partir do Revit e depois dessa modelagem inicial que a gente usa o AutoCAD para ter uma base, o arquivo do AutoCAD não vai ser mais necessário. Eu ainda assim inseriria ele dentro do nosso programa do Revit, dentro do nosso arquivo, modelaria, né, eu utilizaria as informações dele o mais rápido possível e depois disso deletaria o vínculo dele, certo? Mas de qualquer forma, vamos ver na prática como que é a diferença entre as duas coisas. Então aqui a gente já tem o nosso projeto da casinha geminada. Aqui, como a gente viu, já teve nosso primeiro ajuste, né? Por isso que eu entrei nesse detalhe. E já teve nosso primeiro ajuste que uma das paredes foi alterada um pouquinho aqui. Então o que a gente vai fazer? Se a partir daqui o projeto do AutoCAD não fosse mais ser utilizado, a gente vai fazer todas as alterações a partir do Revit mesmo. Eu simplesmente deletaria ele, né? Que ele está fixado, então eu deletaria ele e partiria daqui, certo? A gente pode até usar o arquivo no AutoCAD aberto para fazer algumas referências. No caso, então, o arquivo já estava desatualizado com o projeto em Revit e ele não é mais relevante, né? Eu posso manter ele ainda aberto numa segunda tela, manter ele aberto aqui no AutoCAD para referência, mas de qualquer forma ele não é mais tão interessante para que eu tenha dentro do meu arquivo. Se o arquivo do CAD é um arquivo que vai ser atualizado com uma certa frequência ainda, e algumas alterações podem vir direto do arquivo do AutoCAD, sem nem que precise, digamos assim, sem nem que seja 100% necessário que a pessoa responsável pelo arquivo de CAD te avise, né, você como modelista em Revit, então valeria a pena manter o arquivo vinculado e atualizado, lembrando sempre de prestar atenção nessa questão da atualização dos arquivos, certo? Então, como importar um CAD para dentro? Como inserir o CAD? A gente já viu aqui na aba inserir, a gente tem importar o CAD. E se eu quisesse colocar um vínculo de CAD, eu usaria esse botão aqui, procuraria aqui na área de trabalho. Então, eu selecionaria aqui o meu arquivo a ser vinculado, corrigiria o que eu preciso corrigir aqui e colocaria ele aqui, certo? Então a gente precisa tomar cuidado que o arquivo está fora, né? Só que como a gente já usou ele de base para fazer algumas coisas, a gente sabe que quando eu clicar nele aqui, clicar no MV aqui para mover ele, eu posso pegar o ponto de referência aqui e trazer ele para cá. Dessa forma ele vai ficar igualmente posicionado, da mesma forma que estava antes. A gente já lembra que ele estava um pouquinho errado aqui, o posicionamento dele já, por causa de alguma atualização que a gente fez no Revit. Certo? Então como que vai ser diferente a partir daqui? Então, quando for atualizado, que nem essa parede aqui, foi movida 20 centímetros para cá. Então, eu posso selecionar tudo que vai ser alterado, M barra, eu vou colocar ponto 2 para o lado. Vamos fazer um pequeno ajuste aqui, então. Certo? Feitos os ajustes aqui no CAD, um pouquinho mais demorado do que no Revit, porque eu tenho menos prática. Então, eu vou salvar ele. Então, com ele salvo, aqui ele não vai automaticamente ser atualizado, certo? Então, eu vou ali no gerenciar, aba gerenciar vínculos. Ali, pelo inserir, a gente também tem o gerenciar vínculos aqui, certo? E no formato de CAD aqui, então eu vou descarregar ele
Então, quando eu der OK, ele sumiu, né? Tá descarregado inteiro, até para a parte de modelar. Até durante a modelagem, às vezes é interessante, né, descarregar ele. Daí depois eu vou carregar ele novamente. Então, quando eu recarregar ele, a gente vê que ele veio aqui com as alterações já feitas, certo? Dessa forma, então, eu saberia quais alterações eu preciso fazer em cima do meu CAD só com esse arquivo carregado e descarregado. Vale ressaltar que se eu tivesse feito uma outra alteração no arquivo de CAD, fechado o meu Revit e aberto novamente o arquivo, esse processo de recarregamento já teria acontecido automaticamente, certo? Então, por exemplo, se a pessoa responsável pelo arquivo em CAD atualizar o arquivo, né, fizer as alterações antes que você abra o seu Revit, antes que você chegue para trabalhar, por exemplo, no caso de um estagiário, né, que trabalha meio período, ou algo que tenha sido feito durante o fim de semana, quando você abrir o seu arquivo de Revit, você já vai notar a alteração feita, certo? Isso é bem importante ser levado em consideração também. Certo? Para o vídeo de hoje seria isso. É um conhecimento e um detalhe que parece não ser tão importante assim, mas que pode alterar bastante o fluxo de trabalho de uma empresa, principalmente empresas maiores que têm ali, que estão ainda fazendo a migração, né, entre o Revit e o AutoCAD, entre o CAD e o BIM, que muitas vezes ainda mantém os dois arquivos atualizados, seja porque o pessoal que vai fazer os projetos complementares ainda precisa do arquivo em CAD, ou porque as pessoas responsáveis pela concepção do projeto ainda não estão confortáveis, não se sentem confiantes o suficiente para começar a trabalhar em Revit, certo? Se ficou alguma dúvida, já sabe, é só deixar nos comentários aqui abaixo ou mandar para a gente pelo nosso Instagram e até a próxima.